Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início da Idade Média, a formação dos primeiros reinos germânicos e a gente vai falar também do reino dos francos, da importância do reino dos francos. Se você não conhece o nosso trabalho, eu peço para você se inscrever, se aventure aí pelas nossas playlists de Conquista da América, Mundo Romano, Grécia, Mesopotâmia, enfim. Observe aí os assuntos que você estiver estudando e sinta-se à vontade, ative o sininho das notificações para você continuar recebendo esse material. E eu peço também para você deixar o seu like e o seu comentário, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? O período da Idade Média, né? Muitas vezes as pessoas associam o termo Idade Média a um período de obscurantismo, um período de fanatismo religioso, é um período de atraso, é um período de perdas, justamente porque no século XVI, com o Renascimento, eles vão chamar o período medieval de Idade das Trevas. Idade das Trevas. Isso vai ser potencializado com o Iluminismo lá no século XVIII, de que é um período que precisava ser superado, era um período de atraso, e todo esse mito que se criou em cima da Idade Média. E durante muito tempo, colocou-se esse termo Idade Média também como sendo, a Idade Média é o período que as coisas ficaram na mediocridade, naquela coisa sem graça, insossa, de que o mundo antigo teria sido melhor e que o mundo moderno supera o mundo antigo porque trouxe as tradições. Enfim, só que nos últimos 50, 60 anos, você tem uma busca por estudar o período medieval como um período de mudanças de pensamento, um período de transformações culturais, um período de renovação na arquitetura, na fé, na expansão das trocas culturais entre os povos germânicos e as ideias que existiam do mundo romano, né? Também a busca por entender que sem a preservação da igreja, parte dos próprios renascentistas não teriam acesso à cultura do mundo antigo, aos escritores, às peças, aos trabalhos de medicina, aos trabalhos de filosofia. Tudo aquilo que foi produzido tanto pelos gregos como pelos romanos acabou sendo preservado pela igreja. Justamente estudar as relações entre o paganismo e a religião cristã, a forma com que a igreja foi absorvendo crenças locais para converter esses povos, né, ao cristianismo. Então é um processo bem complexo e a gente tem que tentar muito se afastar desse conceito de Idade das Trevas. E qual que é o período aí que você considera como sendo o período medieval? Vai ser justamente a partir da queda do Império Romano Ocidental, com a data de 476 d.C. até 1453 d.C. Os germânicos, então, como a gente falou no vídeo sobre a queda de Roma, foram começando a se assentar dentro do Império e muitos deles, com a queda do Império, continuaram com a vida dele. Então, não teve uma ruptura, olha, acabou o Império Romano, agora vamos fazer os nossos... Não, eles continuaram a vida deles. Eles começaram a perceber que você já não tinha mais uma organização do império, você já não tinha os fiscais, então começaram a se formar os reinos nas localidades que você já tinha. As pessoas começaram a fugir para o campo porque as cidades eram sinônimo de pobreza, doenças, miséria e violência. O campo vai começar a se encher, então a sociedade vai começar a ser mais rural, né? O campo vai passar a ter mais importância para essa sociedade. E esses germânicos vão começar a ter uma mistura com esses povos, certo? Os germânicos quem que eram? Eram os godos, os ostrogodos, os vândalos, os suevos, os anglos, os saxões, enfim, uma série de povos que foram pegando partes do que era o Império Romano e formaram seus reinos. Eles tinham uma cultura própria, então eles passavam muito as suas tradições pela oralidade, então eles não se preocupavam em deixar registros escritos. Então, muito que se sabe sobre esses povos é sobre relatos dos romanos ou relatos de outros povos que sobreviveram ao tempo. A produção material. Em geral, eles eram politeístas, eles eram seminômades,
certo? Assim, você tem grupos que eram totalmente nômades, grupos que já tinham agricultura, tinham grupos que épocas do ano eram agricultores, épocas do ano eles eram caçadores, enfim, dependia muito da cultura daquele povo. Eles não tinham um governo centralizado, ou seja, eles não tinham um estado germânico, um estado suevo, um estado não, não tinha. Eles tinham uma organização muito mais ligada à lealdade, certo? E à parceria. O chefe tinha os seus guerreiros que lhe prestavam obediência e fidelidade, que eram os comitatos, e que eles eram reunidos em períodos de guerra. Então, em geral, você não tinha uma centralização política, mas nos momentos de crise você juntava todo mundo no exército e vamos combater o nosso inimigo. As leis, os costumes, as tradições e a cultura da maior parte desses povos germânicos era transmitida a partir da oralidade. Esses grupos eram sociedades patriarcais, certo? E com a chegada deles ao Império Romano, muitos deles vão começar a se converter ao cristianismo, já no finalzinho ali do Império Romano do Ocidente, e isso vai influenciar muito a mistura cultural entre as tradições germânicas e as tradições romanas. E aí vai começar a surgir, por exemplo, os idiomas neolatinos que a gente tem até hoje. Então o francês, o português, o espanhol, o italiano, o inglês, que vão ser misturas entre a língua dos germânicos que ocuparam aquelas regiões e o latim, que era a língua falada pelo Império Romano. E apesar deles não terem uma unidade entre eles, entre esses vários grupos germânicos que foram formando seus reinos, a única coisa comum entre eles nesse início do período medieval vai ser a questão da igreja cristã, a igreja católica naquele momento. As igrejas tinham um poder muito forte nos seus reinos, à medida que eles foram se convertendo. E um dos reinos de maior destaque vai ser o reino dos francos. Os francos vão ocupar o que era a região da Gália, e que hoje a gente conhece por França. Eles vão ocupar aquela região e formar um vasto império. E no ano de 496, o líder dos francos, que era o Clovis, ele vai se converter ao cristianismo e vai ser batizado nessa data. Com isso, então, ele já cria uma aproximação entre o seu reinado e a igreja. E ao mesmo tempo que ele se converte ao cristianismo, ele doa terras para a igreja, e isso vai fortalecer essa posição da igreja. Um dos seus descendentes será um cidadão chamado Carlos Magno. O Carlos Magno vai ser responsável por uma série de transformações no reino dos francos, certo? Entre elas, a expansão por territórios vizinhos, e justamente ao se expandir para territórios vizinhos vai tentar levar o cristianismo para esses outros povos germânicos. Então ele vai manter essa aliança da igreja. E por conta dos seus valorosos serviços à cristandade, o Carlos Magno vai ser nomeado imperador, vai ser coroado imperador em 800 pelo Papa Leão III. Isso vai garantir uma maior aproximação do Estado com a igreja e também, ao mesmo tempo, vai mostrar, olha, este é o primeiro imperador que nós temos, é o primeiro camarada que vai ser nomeado imperador pela igreja após a queda do Império Romano Ocidental. Então isso também remontava essa questão da memória, a busca por essa unidade territorial. Então ele ocupou territórios vizinhos ali, no que hoje seriam os Países Baixos, Alemanha, parte ali do norte da Itália hoje em dia, e ele vai ter um vasto império. Ele vai manter a tradição oral, né, em relação a essa sociedade, mas ao mesmo tempo ele vai ser responsável por iniciar o registro da história dos francos, né? Então ele vai incentivar os padres a registrar a história dos francos, ele vai incentivar a construção de bibliotecas, de mosteiros, de igrejas, centros de difusão de conhecimento. E isso vai ser muito importante para justamente ter fontes sobre o próprio Carlos Magno e sobre o Império dos Francos. Então esse período de desenvolvimento cultural vai ser conhecido como Renascimento Carolíngio. Carolíngio por conta do Carlos. Além da construção física, vai ser um incentivo também dessas atividades intelectuais que estavam ligadas à igreja. Então registro, as anotações. E ele vai adaptar o conceito de fidelidade que você tinha entre os francos, no sentido de que, olha, vocês me devem obediência, vocês me devem lealdade, e ao mesmo tempo eu vou dar um pedacinho de terra para vocês cuidarem aqui. Então ele criou o sistema dos nobres, né? Então nobres cuidavam das suas terras e prestavam obediência em caso de guerra. E também a valorização dos monges copistas.
como sendo uma profissão importante para a preservação dos valores do mundo antigo, certo? Então a valorização das ideias do mundo grego, do mundo romano, da filosofia. Então os monges copistas serão bastante importantes para essa preservação. E em 814 o Carlos Magno ele falece, ele deixa seus 3 descendentes e eles resolvem ter a brilhante ideia de fatiar o império em 3 partes e cada um deles vai ficar responsável por administrar uma delas. Isso vai provocar o enfraquecimento do império e povos germânicos estrangeiros, né, povos que não eram francos, vão justamente atacar esses territórios e toda a glória do império do Carlos Magno, que vai ser o monarca mais famoso ali da Alta Idade Média, vai ser destruída por conta dessa divisão entre os seus herdeiros. Então até a segunda metade do período medieval, a partir ali da Baixa Idade Média, você não vai ter nenhuma figura de destaque, porque você vai ter conflitos locais muito fortes, e os povos germânicos vão continuar atacando regiões de outros povos germânicos até o século X. Então esse processo vai ser importante para a gente entender essas transformações que vão acontecendo nessa sociedade. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aí embaixo para mim, eu vou ter o maior prazer de te responder. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.